Boa noite a todos. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Bem, hoje a nossa reflexão é sobre a fé raciocinada. O que é fé? Acreditar. Fé é confiança absoluta em algo ou alguém. E o que é ter fé? Emmanuel, o mentor do nosso querido Chico Xavier, tem uma excelente definição do que é ter fé. Ele diz que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas sim afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, a fé exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. E significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se-no escravo à vontade do Senhor. Olha só que belíssima definição do que é ter fé. Então, ter fé é confiança absoluta, é confiança plena no nosso Pai do céu. Veja que na oração, o Pai Nosso, quando nós falamos assim, que seja feita a vossa vontade. Nesse momento, nós estamos o quê? Estamos entregando a nossa vida nas mãos de Deus. Que se faça a vontade dele. Isso é uma entrega, né? Estamos entregando a nossa vida nas mãos de Deus. Isso é confiança plena, né? Não é mesmo? E aí vem aquela nossa historinha daquele menininho que estava viajando de avião e lá começou uma turbulência durante o voo. E o avião começou a sacudir todo. Aquele barulhão, aquela confusão, e parecia que o avião ia se desintegrar. Os passageiros todos entraram em pânico. Começou aquela gritaria, choro, aquela confusão. E o garotinho, bem tranquilo, brincando com seus brinquedinhos ali sentado na poltrona. E todos os outros passageiros em pânico. Quando tudo passou, quando tudo se acalmou, o rapaz que estava viajando na poltrona ao lado do garotinho conseguiu conter a curiosidade e perguntou para o garoto: você não sentiu medo? O garotinho olhou para ele e falou: não. Mas não sentiu nem um pouquinho de medo? Não. O rapaz ficou intrigado, perguntou para ele: mas como você conseguiu isso? Não sentir medo? O menininho sorriu e falou para ele: porque o piloto é meu pai. Olha aí, a confiança plena.
né? O garoto tinha certeza de que o pai ia cuidar dele, ia fazer o melhor por ele, né? Por isso que quando no Pai Nosso nós falamos que seja feita a vossa vontade, é a vontade de Deus. E aí eu pergunto, qual é a vontade de Deus? É o nosso bem. É o bem de todas as suas criaturas. Essa é a vontade de Deus. O bem de todos nós. Né? A fé raciocinada, que é o nosso foco central aqui da reflexão. O que é uma fé raciocinada? É uma fé que usa a razão, que usa a inteligência, né? É aquela fé que vem através do quê? Através do conhecimento. E o que é que nos traz o conhecimento? O estudo. Né? O estudo traz o conhecimento. E a fé raciocinada, ela é uma fé via conhecimento. A criatura acredita e sabe por que acredita. Eu creio e sei por que eu creio. Né? É totalmente o contrário da fé cega, que é uma fé que acredita sem pensar, sem raciocinar. Ah, eu acredito de ouvir dizer. Eu acredito porque alguém me falou que é bom crer. Mas eu não sei porque eu acredito. A criatura crê e não sabe por que crê. Essa é a fé cega. É a fé que vai levar ao fanatismo. É uma fé que não se sustenta. Não é? A fé cega. Porém, a fé raciocinada é a que traz a fé firme, inquebrantável. Não é? E um exemplo de fé firme e inquebrantável, uma fé raciocinada, nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, naquela passagem do encontro de Jesus com o centurião. Que conta-se assim, que tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou a ele um centurião e rogou-lhe: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Mas dize uma só palavra e o meu criado há de sarar, porque eu também sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E se digo a um, vai ali, ele vai. E se digo a outro, venha cá, ele vem. E se digo a um servo, faz isso, ele faz. Jesus, ouvindo isto, admirou-se e disse aos que o acompanhavam: Em verdade, vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Voltou-se então Jesus ao centurião e disse: Vai-te, e como creste, assim te seja feito. E naquela mesma hora, o criado do centurião sarou. Veja bem, o centurião compreendia que, sendo Jesus uma autoridade divina, né, tinha uma legião de anjos ao seu comando, assim como ele, o centurião. O centurião, ele era um comandante
um comandante do exército romano, né? Ele comandava uma legião de 100 soldados, né? Então era uma patente da época, como hoje tem a patente dos militares, o cabo, o sargento, o tenente, capitão, né? Naquele tempo tinha lá essa patente que era o centurião. E ele tinha 100 homens sob seu comando, de maneira que ele compreendia que se ele, que era uma autoridade, tinha essa legião de soldados a seu comando, Jesus, sendo uma autoridade divina, também tinha anjos a seu comando. E que se Jesus desse uma ordem a um desses anjos, um deles iria até a casa do centurião e curaria o seu servo. Ele tinha, o centurião tinha essa convicção de que Jesus podia curar o seu servo, bastava uma palavra, um comando, uma voz de comando e o seu servo estaria curado, né? Isto é um exemplo de fé raciocinada e de fé firme, né? E nós aqui, para nós obtermos uma fé firme e inquebrantável, uma fé raciocinada, nós precisamos buscar o quê? Estudar. Buscar entender Deus e sua justiça. E a doutrina dos Espíritos nos traz esta possibilidade de entendimento. É a doutrina dos Espíritos que vem. Ah, mas acontece que eu tenho outra religião. Não tem problema. A doutrina dos Espíritos vai complementar a sua religião. Vai te trazer respostas que a sua religião não pôde te trazer. Não é? Ah, mas só de ouvir falar de espírito eu já fico todo arrepiado. Eu não gosto. Tenho medo. Isso parece coisa de assombração. Não tema. Não tenha medo. Porque todos nós somos espíritos. Somos espíritos eternos, filhos do Pai eterno. Então não precisa ter medo. Só estamos no corpo. Não é mesmo? Ah, mas eu não gosto de estudar. Ah, eu não sei ler. Ah, eu não gosto de ler. Ah, minha vista já está cansada. Não consigo ficar lendo essas letrinhas pequenininhas que tem nos livros, não. Não tem problema. A tecnologia está aí a serviço do homem. Todo mundo hoje tem uma ferramenta excelente, que é o quê? É o smartphone. Pega lá o celular, toca lá e entra no YouTube. Lá em cima no cabeçalho vocês vão achar uma lupinha, uma lentinha de aumento. Lá em cima a lupinha. Toca na lupa, vai para outra página. Lá vocês vão ver um microfoninho. Toca no microfone e diga audiobook ou livro dos espíritos. E aí vai se abrir várias opções, você escolhe uma e alguém vai ler o livro dos espíritos para você. Porque ali estão todas as respostas dos porquês da vida. Da onde viemos, por que viemos, para onde vamos. O porquê das diferenças sociais, porque uns são pobres e outros são ricos. Porque aquele ali veio perfeito e aquele veio aleijado. Porque aquele ali nasceu cego, aquele ali não. Porque esse daqui, por mais que faça, por mais que se esforce, por mais que lute, nada dá certo para ele. E para aquele outro, tudo dá certo. Para aquele outro, tudo parece que lhe sorri. Por quê? Será que Deus gosta mais de uns e menos de outros? Não. Se assim fosse, Deus não seria Deus.
Mas Deus é perfeito. Ele é a perfeição suprema. Deus ama seus filhos igualmente e não faz diferença entre eles. A sua justiça é perfeita. E o Espiritismo, o livro dos Espíritos, nos dá as respostas para que venhamos a compreender Deus e sua justiça. As respostas estão todas lá, no livro dos Espíritos. É só ter ouvidos de ouvir, não é? Para que não venhamos a ter aquela fé vacilante. Será que é esse o tipo de fé que nós temos? Aquela fé vacilante, que é como uma chaminha de vela, bem fraquinha, ao relento, que qualquer brisa pode apagar? Será que é aquela fé que os discípulos de Jesus tinham no início? Né? Naquela passagem onde Jesus anda sobre as águas, eu sempre brinco que os discípulos de Jesus nos representam. E ali, naquela passagem que Jesus anda sobre as águas, nós vamos encontrar os discípulos lá dentro da barca. E Jesus veio sobre as águas para encontrá-los. No entanto, quando eles olharam ao longe e viram aquele vulto vindo lá em cima da água, como podia aquilo? Então eles não reconheceram Jesus e ficaram o quê? Com medo. Ficaram amedrontados e pensaram: o que é aquilo que vem lá? E todos já em pânico, é um fantasma, né? E Pedro então se encheu de coragem e gritou de lá assim: quem vem lá? E Jesus respondeu: sou eu, não temas. Mas Pedro ainda assim ficou meio ressabiado e falou: se é o Senhor mesmo, fazei que eu vá ao seu encontro andando sobre as águas. E Jesus respondeu: venha, creia e andarás sobre as águas. E aí então Pedro se encheu de coragem e foi. Ele colocou os pés para fora do barco e conseguiu de fato dar ali uns 2 ou 3 passos. Mas aí veio o vento. Veio o vento, bateu o vento nele e ele sentiu medo. E o medo desestabilizou a sua fé, ele duvidou, vacilou e começou a afundar. No que ele começou a afundar, ele começou a gritar: Senhor, me acuda, estou afundando. E Jesus então se aproximou dele, pegou-o pela mão e levou-o de volta para o barco e falou: homem de pouca fé, por que duvidastes? E aí eu digo: não somos nós? Somos nós. Quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo, a nossa fé também está estabilizada, não é? Porém, quando vem o vento da dificuldade, aí nós sentimos medo, nós duvidamos, vacilamos e afundamos. Não é assim? Quando vem o vento do desemprego, aí nós duvidamos, sentimos medo, não é? E aí a nossa fé vacila e nós começamos a afundar. Quando vem o vento da enfermidade, nós sentimos medo. E o medo faz a nossa fé vacilar e nós começamos a afundar. Não é assim? Para que tenhamos uma fé firme, aquela fé que move montanhas, aquela fé que está firmada sobre a rocha, é preciso que tenhamos uma fé raciocinada, uma fé que você entenda por que você acredita,
porque você tem certeza, não é? E essa fé só vem através do conhecimento que é trazido através do estudo, não é? E o que nós podemos dizer daquelas criaturas que são incrédulas? Aquelas que querem ver para crer, aquelas que duvidam da existência de Deus, daquelas criaturas que querem provas da existência de Deus. Insensatas que são, porque a prova viva da existência de Deus somos nós. Nós somos a prova viva de que Deus existe, não é? Diante disso, eu trouxe uma historinha, porque eu adoro as historinhas. Eu acho que elas nos esclarecem muito bem. Então, conta-se que um velho árabe analfabeto orava toda noite com tanto fervor, com tanto carinho, que certa vez o rico chefe de uma grande caravana o chamou à sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes se Deus existe, quando nem ao menos você sabe ler? O crente fiel respondeu: grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe, admirado. O servo humilde explicou-se. Quando o Senhor recebe uma carta de uma pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Oras, pela letra, respondeu o chefe. O empregado sorriu e acrescentou: quando o senhor ouve passos de animais ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um camelo, um cavalo ou um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe. Então, o velho crente convidou-o para fora da barraca e lhe mostrando o céu, onde a lua brilhava lindamente, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Neste momento, o orgulhoso caravaneiro, com os olhos cheios de lágrimas, ajoelhou ali mesmo na areia e começou a orar. Então, minha gente, as provas da existência de Deus estão ao nosso redor. Nós mesmos somos uma prova viva da existência de Deus. Mas ao nosso redor, tudo que não foi feito pelo homem é criação divina, é criação de Deus. Não é? É só ter olhos de ver. Não é mesmo? Se existe um relógio, é porque existe um relojoeiro. Essa é a lógica. Não é? Quem acendeu o sol para nós? Deus. Quem encheu o mundo de ar para que respirássemos? Deus. A água que cai do céu, a chuva que cai sobre bons e maus, justos e injustos. Deus. É só parar e pensar. Olha o nosso corpo físico, que máquina perfeita. Deus. Olha o funcionamento do nosso coração. Deus. A circulação sanguínea. Não é? A nossa visão. Deus.
Então, todos os sinais estão aí, é só ter olhos de ver. Não é? É só ter olhos de ver. Então, dessa maneira, minha gente, vamos buscar pensar por si mesmo. Não vamos ter preguiça de pensar, de tirar as próprias conclusões. Não é? Estude, busque compreender, não é? E vamos entender melhor Deus e a sua justiça, que é perfeita. Deus é bom e infinitamente justo. Não é? Então, que pensemos nisso, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Pensemos nisso. Muita paz a todos.